Bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Descomplicando. Eu sou a Débora Zago e juntos vamos descomplicar os fundos de clareamento. Vem comigo! Hoje, gente, nós vamos descomplicar os fundos de clareamento. Débora, mas de uma maneira geral, os fundos de clareamento acabam assustando muitas pessoas hoje em dia. Por quê? Porque eu percebo que os profissionais, eles buscam muito a técnica e esquecem da teoria. Fundo de clareamento é essencial para que você alcance um tom desejado, a cor que a cliente realmente quer. Na verdade, gente, tudo depende do fundo de clareamento. Tudo no quesito cor, ok? Por quê? Porque se você não alcançar a cor ideal para aquele cabelo, ele não vai ficar com o resultado que você quer. O tonalizante não tem o poder de abrir o tom, de escurecer demais o tom. O tonalizante, ele só tem o poder de neutralizar tons. Então não, a coloração e o tonalizante não vão abrir aquela mecha que você não abriu na altura de tom certa. Certo? Então, gente, isso é muito importante. E juntos nós vamos descomplicar esse fundo de clareamento que acaba assustando um pouco as pessoas. Eu tenho aqui comigo uma tabela de fundo de clareamento, a qual eu uso bastante, tá? Que tem as alturas exatas dos fundos de clareamento. Ó, vamos dar uma olhadinha aqui. Fundo de clareamento, os que a gente vai conversar aqui bastante vai ser do 5 ao 10. Por quê? Porque do 1 ao 4 a gente não utiliza muito, porque são tons vermelhos, sendo que o 5 já alcança a cor que eu quero, o tom que eu preciso, certo? Então vamos lá. Hoje eu resolvi deixar de lado a minha tabela que eu uso todos os dias e eu trouxe para vocês cabelos reais, aqueles cabelos que você consiga enxergar o tom ideal dos fundos de clareamento. Por quê? Porque às vezes a tabela de cor acaba nos enganando um pouco e a gente acaba sendo levando uma rasteira por nossa visualização, por nosso visual não ser muito perfeito, enfim, tá, gente? Então, por isso, eu resolvi descolorir cabelos naturais para mostrar para vocês que é possível sim a gente alcançar o tom que você quiser, de uma maneira que você abra com um produto bom, enfim, tudo isso gira em torno, né? Vamos lá, então. Gente, hoje eu trouxe para vocês aqui, dos 5 ao 10, os fundos de clareamento que a cliente mais pede hoje em dia no salão de beleza. Para eu chegar em um fundo de clareamento 10, eu preciso descolorir muito, mas muito esse cabelo. Ah, Débora, todo cabelo abre no 10? Não. Se o cabelo possui coloração, ele não abre. Se o cabelo está muito danificado, quebrado as pontas, ele também não abre. Então sim, é importante a saúde do fio para que a gente consiga alcançar o tom desejado da cliente. Tá, gente? Mas isso a gente vai fazer outro episódio de como conversar com seu cliente na cadeira e preparar ele para o resultado final, porque nem todo cabelo consegue atingir aquele resultado que a cliente deseja por conta de estar muito danificado, muito quebrado, com muito excesso de química. Isso tudo é um pacote para que o cabelo saia bonito e saudável do salão com o tom que a cliente deseja, certo? Aqui eu peguei um cabelo 100% natural. Lembrando que os fundos de clareamento que a gente estuda na colorimetria, eles são baseados em cabelos naturais. Cabelos com coloração, eles são um mistério. Na verdade, um mistério por quê? Porque para que a gente consiga falar para a cliente que tom que aquele cabelo vai abrir, a gente precisa fazer uma mechinha teste, porque alguns cabelos estão sobrecarregados de coloração e outros não. Outros estão com uma aplicação apenas, então ele consegue chegar na altura de um 7. Outros estão com tanta coloração que eles não conseguem nem chegar num 4, porque o cabelo está com muita química, muita amônia, muito chumbo. Então tudo isso é uma conversa, um diálogo antes de iniciar o processo com a cliente, certo? Então esses fundos de clareamento são baseados em cabelos naturais, 100% naturais, sem alisamentos, sem colorações, sem tonalizações, ok? E sem química, só para que você entenda melhor. Um cabelo na altura de um 5, ele é um vermelho alaranjado. Eu não escrevi todos aqui para que vocês comigo consigam escrever as 5 numerações, do 5 ao 10, tá? A 6, me desculpa. Eu peguei o 5 porque ele é um dos que eu mais uso. Eu uso o 5 para chegar nos tons de morenas iluminadas,
o 6 para chegar nos tons de morenas iluminadas e o 7 para fazer morenas iluminadas, certo? Esses são os 3 que eu mais utilizo aqui no salão para fazer morenas iluminadas. Por quê? Porque as morenas iluminadas, elas têm aquele medo e aquele receio de descolorir demais o cabelo e por conta disso a gente acaba abrindo menos. E hoje, graças aos tons de morenas iluminadas que estão bombando por aí, que as morenas conseguem sair daquela cor escura para um tom um pouquinho mais aberto, sem danificar o fio e sem exageros, sem sustos, sem contrastes, né, na cor. O meu cabelo é na altura de um 7 e eu tonalizo ele com 7.7, tá? Por quê? Porque o meu cabelo, ele abre alaranjado amarelo. Vocês podem observar, eu não sei se da câmera dá pra vocês enxergarem bem, mas um cabelo na altura de um 5, ele é vermelho alaranjado. Ele tem um fundo levemente vermelho, se a gente mexer bem, e uma nuance alaranjada. O cabelo na altura de um 6, ele é alaranjado. Estão conseguindo entender enxergar aqui mais ou menos as cores? Alaranjado. Ó, aqui o 6, ele é um alaranjado, tá, gente? O 7, ele é um amarelo alaranjado. O 7, ele puxa para um amarelo. Algumas morenas iluminadas adoram essa cor, 7. É a que eu mais uso no meu cabelo, a que não danifica tanto o fio e a que consegue dar um contraste um pouquinho maior, porque o 6 e o 5 e o 6, no meio de um cabelo escuro, ele fica bem leve, bem suave, mas um 7 dá um destaque um pouquinho maior, tá? O 8 aqui, ele já é mais amarelo, é um amarelo quase que um ovo, sabe aquele amarelo ovo que as pessoas falam? Alguns estados do nosso Brasil utilizam muito esse tom, o tom 8. Por quê? Vou colocar aqui embaixo, ó. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Porque o 8, ele chega num tom de loiro, praticamente um loiro natural. Aqui no sul a gente tem muitos italianos, descendentes de alemãos, italianos, enfim, muita gente alemã com características mais loiras. E os cabelos naturais que chegam até a mim, loiros naturais, eles têm a altura de um 8, porque o 8, ele é um amarelo super natural, tá, gente? Então, algumas regiões aqui do nosso Brasil, alguns estados, trabalham muito com essa tonalização, porque não danifica tanto fio, ele abre bem, já lembra um loiro, mas também ele dá aquele aspecto de cabelo que não chegou no tom perfeito. Vocês conseguem entender isso? Por quê? Porque alguns cabelos, quando abrem para um 8, eles ficam muito amarelos, demais, gritantes. Então eles precisam sim ser tonalizados. Por quê? Porque sem o tonalizante não neutraliza aquela cor que tá quente demais e acaba deixando aquele cabelo um pouquinho, parece que foi largado, assim, não tá sendo tratado e cuidado, tá? Não desmerecendo esse tom, porque muitas pessoas acabam ficando super bem com esse tom, mas muitas também não ficam bem com esse tom. Aí entra a questão do visagismo, a combinação de tons com o calor da pele, o calor do tom, tá, gente? Mas isso é outro assunto. Bora lá então. O 9, a gente consegue fazer aquelas loiras peroladas, sabe os perolados que agora estão em alto? Alguns chamam de loiros perolados, alguns chamam de pérola, enfim, amanteigados. São os tons que ele abre para o loiro, mas ele dá uma nuance dourada, entende? Ele acaba dando aquela nuance levemente dourada. Se esse cabelo na altura de um 9 for tonalizado, ele fica bem clarinho, com pouquíssimo amarelinho. Se ele for só tonalizado, ele também fica mais pro claro do que pro amarelo. Se ele for matizado, também ele fica mais pro claro do que pro amarelo, porque é um destaque maior que ele acaba tendo, tá? Porque ele já abriu super bem e ele ainda permanece saudável. Agora o nosso cabelo na altura de um 10, opa, caiu aqui. O nosso cabelo na altura de um 10, gente, o 10, ele agride muito, tá? O 10, ele é o loiro claríssimo. Esse cabelo não precisa nem ser tonalizado,
nem matizado. Só se a cliente quer aquele tom mais acinzentado, mais chumbado. Daí sim você tonaliza, daí sim você tem que fazer outro processo nele, tá? Mas normalmente, quando um cabelo aqui no salão, ele abre na altura de um 10, aqui no sul é muito predominante essa cor. Por quê? Aqui as mulheres gostam de cores frias, tá? As morenas iluminadas estão bombando no sul, mas o 8 e o 9 eu não uso muito. O 10, muito, gente. As mulheres querem ficar platinadas aqui no sul. E isso acaba agredindo muito mais um cabelo. Até de uns tempos pra cá, elas estão se contentando com os perolados, que acaba deixando muito elegante. Eu gosto muito dos perolados, mas o 10, ele ainda é predominante, porque as mulheres, elas gostam de muito branco, muito claro. Gente, pra chegar na altura de um 10, um cabelo que tem o fundo natural, 5, que é o meu ele é bem escuro, tá? A minha raiz. Um 5 natural, ele consegue chegar num 10, Débora? Consegue. Consegue sim. Por quê? Os potes colorantes hoje, eles abrem até 9 tons. 9 tons é muito. E quantos tons tem aqui para que eu consiga chegar em um platinado? Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, será que um cabelo natural, na altura de um 5.0, ele consegue chegar num oiro platinado à altura de 10 o fundo de clareamento? Sim, consegue. Por quê? Porque os pós descolorantes, eles têm o poder de abrir até 9 tons e alguns existem promessas que abrem até 11 tons, tá? Os produtos que eu uso hoje, eles abrem até 9 tons e é o essencial para mim. Eu não preciso de 11 tons, né? Até porque não existe 11 fundos de clareamento. Então eu me contento com os 9 e para mim é o suficiente. Não agride tanto o fio, tá? Porque ele abre até 9 tons, então ele vai de uma maneira mais lenta, abrindo aos poucos, sem danificar tanto o fio. Embora o pó descolorante não danifique tanto o fio, esse cabelo que abriu na altura de um 10, ele vai sofrer. Vai sofrer, gente. Ele vai precisar ser tratado, reconstruído no salão e vai precisar ser tratado e ter uma linha de manutenção em casa. Essa cliente que abrir na altura de um 10 o fundo de clareamento, ela precisa sim ou sim ser direcionada para um produto bom para que ela consiga manter a estrutura do cabelo em casa, porque senão a próxima vez que ela voltar no salão para fazer o cabelo com você, ela vai estar praticamente sem cabelo, tá? Porque o cabelo foi muito agredido, foi muito descolorido, perdeu muita propriedade, perdeu umidade, perdeu tudo que tinha de bom ali, a gente retirou, tá, gente? Então vamos lá. Então, entendendo que o 5, ele é um vermelho alaranjado. Quando eu vejo ali no papel que ele tá descolorindo, o 5 ele abre muito rápido. Se eu colocar no meu cabelo, eu tenho que deixar no máximo uns 10 minutos, porque ele vai abrir muito rápido. E ele abrindo rápido, ele já chegou no fundo de clareamento ideal para um 5, tá? A cliente que quer aquela cor mais vermelha no cabelo, eu quero aquela morena iluminada avermelhada. Gente, não pode ultrapassar o 5. Eu não posso deixar ele chegar no 8, porque se ele chegar no 8, eu vou ter que repor pigmento. Então eu vou dobrar o trabalho que eu vou ter, o cabelo vai desbotar mais rápido. Por quê, gente? Porque o fundo de clareamento é o que controla os tons perfeitos pra gente. Quando a cliente for para casa, ela vai lavar o cabelo, vai lavar de novo, vai lavar de novo, vai lavar de novo. E quando ela voltar 6 meses depois para refazer a mecha, ou sei lá, 1 ano depois, ou menos, enfim, aquele cabelo não vai ter desbotado. Porque quando eu descolori, eu cheguei no fundo de clareamento ideal, que era o vermelho, certo? Se a cliente quer cobre, eu quero um alaranjado, Débora, eu quero aquele cabelo bem cobre. Qual o fundo de clareamento que eu tenho que abrir? Gente, eu tenho que abrir o 6. Por quê? Se eu abrir o 8, voltando pro 8 aqui, eu abri demais. Ele não tem mais laranja na composição, tá? Ele só tem amarelo. Laranja só tem o 7. E para que eu chegue naquele tom de laranja, eu preciso que abra entre 6 e 7. Que ultrapasse a barreira do vermelho e que chegue no laranja. O 6 e o 7, eles são muito parecidos. Quem tá olhando aí consegue observar. Quem vê esses 3 primeiros tons, é difícil de entender a diferença. Só quando a gente tá perto, visualizando, que a gente vê que o 5 tem vermelho no meio, que o 6 tem bastante laranja
e que o 7 ele tem pouquinho laranja e amarelo, tá? Então assim, para eu chegar numa morena iluminada com tons de cobre, que são laranja, eu preciso que aquele cabelo abra 6 ou 7, porque se ele abrir 8, ele já vai estar muito amarelo, e se ele abrir 5, ele vai estar muito vermelho, então ele não pode abrir esses tons opostos. Qual que é o cuidado? Você tem que fazer testes. Faz o seguinte, ficou em dúvida, aquele cabelo, a cliente ela quer um cabelo na altura de um 7 e eu estou inseguro, Débora. Como que eu faço para saber que o cabelo vai abrir na cor certa? Faz o seguinte, aplica uma mecha teste na nuca da sua cliente, deixe de 5 a 10 minutos. De 5 a 10 minutos você vai ter uma noção de quanto aquele produto vai agir e o quanto aquele cabelo já abriu. Em 5, 10 minutos o cabelo já abriu a cor 6, 7. Dá, Débora? Dá. Daí você retira o pigmento, então você pode repassar em todo o cabelo e vai entender quanto tempo que você deve deixar, tá? Porque o que acontece? Às vezes, quando a gente está começando nessa profissão, a gente é mais lento no processo. Então eu estou aplicando a parte de trás bem devagarinho. Quando eu chegar na parte lateral, a parte de trás já abriu o suficiente. E se eu não retirar rapidamente, o que vai acontecer? Ele vai abrir demais e daí eu vou ter que repor pigmento. E talvez no começo isso seja um pouco complicado. Então, para que isso não aconteça, observe a sua cliente. Terminei a parte de trás. Gente, eu que estou há 6 anos nessa profissão, eu fui aprender mesmo colocando a mão na massa, errando bastante. Por que eu tô falando isso pra vocês? Débora, por que você tá dizendo que atrás abre mais rápido? Porque eu já passei por isso. Muitas vezes, cabelos que eu fiz abriram muito rápido na parte de trás, e o que aconteceu? Ficou amarelo. E a parte lateral ficou cobre, ficou da cor certa. E atrás eu tive que repor pigmento. Só que até eu entender que eu devia repor pigmento, eu errei muito e tive muita reclamação. Então hoje eu faço essas aulas pra vocês, para que vocês não passem por isso também. Para que você não precise errar para acertar, para que você acerte na primeira tentativa, certo? Então, como fazer para não errar? Aplique uma mecha teste. Como fazer para que você alcance o tom ideal? Experimente, faça testes, tentativas. Deu certo? Não deu? Eu tenho que deixar mais tempo na minha cliente. Vai lá e deixa mais tempo. Não, eu posso tirar super rápido. Tira rápido. Aí existe a importância, gente, das OX que eu utilizo. Eu utilizo OX de 20 volumes em todos os processos. Por quê? O OX de 20 volumes, ele abre a cor que eu quiser. Ela abre os 9 tons que eu preciso, aqui no caso 6 tons, para chegar no platinado. E a de 30, Débora, por que tu não usa? A gente vai fazer uma aula explicando só sobre as OX, da 10 até a 40, porque eu vejo a necessidade disso, tá? Mas na aula de hoje, eu só quero dizer que eu uso OX de 20 volumes, tá? Por que eu uso 20 volumes? Porque ela abre o tom que eu quero de uma maneira mais lenta. Mas se eu for fazer uma morena iluminada com fundo de clareamento 5, 6 e 7, eu posso usar 10 volumes? Pode, sem problema nenhum. Às vezes demora um pouquinho mais, mas se você vai se sentir mais seguro nesse processo, utilize 10 volumes sem problema algum. O grande problema é você utilizar 30 volumes, porque a ação de 30 volumes ela é muito rápida. Não que ela abra mais tons que as outras, não. Ela tem uma ação rápida, então ela abre rápido demais, fazendo com que aquele cabelo ultrapasse o tom desejado do fundo de clareamento ou que danifique muito de uma maneira rápida, tá? Então, por isso que eu utilizo 20 volumes em todos os processos, porque eu consigo controlar a situação e o tempo, ok? Vamos lá, então. Gente, então repassando. Fundo de clareamento mais usado para as morenas iluminadas hoje são 5, 6, 7 e alguns 8, tá? Vamos chegar aqui. Mas eu posso utilizar a técnica da morena iluminada e fazer loiros? Sim, com certeza. Lá, sobre as técnicas, a gente vai fazer muito vídeo sobre técnicas, tá? A partir de hoje, mostrando para vocês como as técnicas funcionam e descomplicando muitas delas, chegando no tom ideal de uma maneira fácil, sem muita enrolação, sem muita complicação. Porque hoje em dia a gente precisa de agilidade, certo? No processo e um ótimo resultado. E a gente consegue esses dois fazendo de uma maneira descomplicada, sem complicar muito, sem muita enrolação, sem muita quantidade de divisão.
Eu sou aquela pessoa que realmente eu acabei facilitando o meu trabalho de uma maneira que eu divido menos aquele cabelo, mas que eu não tenho manchas, não tenho não tenho correções, o cabelo não fica danificado e eu consigo chegar no tom que eu preciso. Por quê? Porque eu fiz com que as minhas técnicas melhorassem. Por quê, gente? Porque eu errei muito, eu tropecei bastante, fiz muito cabelo errado, fiz muita coisa errada, mas no meu dia a dia eu acabei aprendendo e vendo que se eu dividisse menos aqui facilitaria, que se eu dividisse mais ali facilitaria, que se eu aplicasse mais produto aqui facilitaria, que se eu não usasse água de 30 volumes daria um resultado melhor. E por quê? Então eu fui fazendo cursos de aperfeiçoamento para entender que realmente aquilo funcionava. Mas na real mesmo, vocês só vão aprender na prática, colocando a mão na massa, certo? Então, para você aprender, você vai ter que errar um pouquinho. Mas para que isso não aconteça, preste atenção nos vídeos, acompanhe o feed, que tem muito conteúdo bom. Conteúdo, gente, que vai gerar valor para vocês, tá? Eu expliquei para vocês que eu tenho aquela tabela de cores que eu tenho aqui no salão, que tem a estrela de Oswald, os fundos de clareamento, as cores de cabelos naturais, enfim. Mas eu utilizo ela sempre, ela tá sempre ali na minha visão. Mas para quem está assistindo, às vezes ela não consegue ter uma noção da cor que tá ali no fundo de clareamento da tabela e a cor que vai ficar o cabelo. Então justamente por isso eu trouxe cabelos para vocês conseguirem observar, tá? Os cabelos. Ai, Débora, eu não consigo entender muito de fundo de clareamento, como é que tu fez pra te aprender? Eu fiz o seguinte, toda vez que eu fazia uma mecha, eu retirava o excesso do produto, ali mesmo no cabelo da cliente, eu abro o papel, retiro o excesso, retirando o excesso, gente, eu consigo observar a cor que tá aquele cabelo. Hoje eu trabalho com pó branco, que facilita muito também a minha visibilidade referente ao tom do fundo de clareamento. Sempre trabalhei com pó azul, a maioria dos cabeleireiros trabalha com pó azul, ok? Se você consegue entender bem com pó azul, ótimo. Mas no meu trabalho eu decidi trabalhar com o pó branco porque eu vejo que ele facilita muito a minha visibilidade e eu consigo trabalhar melhor com ele, certo? Então, hoje eu trabalho com pó branco facilitando mais. Eu retiro só o excesso no papel e observo a cor que ele abriu. Observando ali no papel, vocês vão ver, ele tá com um pouquinho de vermelho. Que altura que é o tom? Um pouquinho de vermelho com laranja, ele é um 6. Esse cabelo, ele não tem mais vermelho. Eu retirei o excesso e você vai ver aqui, ó. Esse cabelo aqui, ele não tem mais vermelho. Ele só tem laranja. Então, que altura que é? Ele é o 7, certo? Esse cabelo, para eu saber que ele é... ele é um 6. Para eu saber que ele é um 7, eu retiro o excesso e vejo que ele tem um pouquinho de dourado. Dourado com laranja... ele é um 7, porque ele tem um pouquinho de dourado já, ele tá entrando lá para os outros tons mais claros. E esse cabelo, ele tá um amarelão. Nossa, aquele amarelão, sabe? Aquele amarelo mesmo de canetinha, de caneta de lápis de cor. Que cor que ele é? Ele é um 8, porque ele não possui mais laranja, ele só tem amarelo. Esse cabelo, ele tá amarelinho. Ele tem um pouquinho de amarelo, mas ele tá bonito. Que cor é? Mais amanteigado, quase que uma margarina. Que cor que ele é? Ele é um 9. Esse cabelo tá praticamente transparente no papel. Que cor que ele é? Ele é um 10. Então a gente consegue entender que se tirar o excesso... tirou o excesso ali, tira com a toalha. Tirou com a toalha o excesso com uma toalhinha úmida, a gente consegue ver melhor a cor. Não precisa levar a cliente pro lavatório, tirar um pouquinho e dizer, putz, não abriu ainda, vai ter que voltar pra cadeira. Não faz ela ter esse desconforto. Tá? Então o que você faz? Ali na cadeira mesmo, enquanto você revisa e conversa com a sua cliente, você dá uma olhadinha nas mechas, tá? Então vamos lá. Como que eu mostrei pra vocês como se faz então? Tirando um pouquinho do excesso de produto, ok? Pra entender que aquele cabelo já abriu o suficiente. Às vezes, gente, no meio da gravação meu filho vai aparecer, porque a gente tá em quarentena, trancado em casa mesmo, e a gente tá com os filhos por aí, né, correndo e circulando. Então, não deem bola se ele aparecer por aí, tá, pessoal? Aqui no Instagram, a gente tá falando um pouquinho sobre
deixei aberta a aula de hoje, tá? Na verdade, vai ter muitos erros e cortes aí que a gente vai tirar para que o vídeo fique perfeito ali no feed. Esse mesmo vídeo completo e tirando os cortes dos erros, a gente vai colocar lá no YouTube e vai colocar também no feed do Instagram, tá bom? Então o Instagram, ele tá até sendo desativado o bate-papo aí, porque realmente não é uma live comum para que a gente bata papo mesmo. Eu só tô colocando para você poder assistir nesse tempo de quarentena o meu vídeo que eu tô fazendo aqui, ok? Vamos lá então, voltando. Vou terminar de escrever aqui para vocês, então, o nome dos tons, ok? O 5.0 é o vermelho alaranjado, quando o cabelo abre com vermelho, mas ainda tem laranja. Abre pro vermelho e no meio tem um pouquinho de laranja misturado, certo? É o 5.0, vermelho alaranjado. O 6, ele é só alaranjado. Não tem mais vermelho, eu mexo no cabelo e não tem mais manchas vermelhas, não me lembram vermelho. O nosso olho não nos engana, ok? Se a gente observar bem, só tem alaranjado. O 7, ele é um alaranjado que já possui amarelo. Então ele lembra um laranja, mas ele também tem nuances amarelas. É um 7, alaranjado, amarelo. O 8, gente, ele é um amarelo. Então, para você não esquecer disso, grave sempre na sua mente, tá? O 5, abaixo do 5 são vermelhos. Vermelhos intensos, vermelhos fortes, vermelhos só vermelhos, ok? Abaixo do 5. Acima do 5 são tons que realmente a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, o 5 é o vermelho alaranjado. Vermelho alaranjado, grava na sua mente. Se o 5 é vermelho alaranjado, o que vem depois do vermelho? O alaranjado. Depois do alaranjado vem o alaranjado amarelado, porque ele ainda tem a laranja, mas já começa a migrar pro amarelado. O 8, ele é um amarelo. Amarelo, vamos colocar amarelo ovo, quindim, tá? O 9, ele é um amarelo claro. E o 10 é um amarelo claríssimo. Esse é o 10, tá? Ah, Débora, mas no nosso dia a dia é muito difícil lembrar essas cores. Realmente, gente, é difícil mesmo. Mas em caso de dúvidas, sempre corre lá pro feed da Débora e olha as cores. Em caso de dúvidas, imprima ou salve no seu celular um fundo de clareamento, uma tabelinha de fundo de clareamento. É normal ter dúvidas. Até hoje, a gente precisa constantemente inovar, porque se eu não inovar, eu vou me sentir inseguro, né? A gente nunca vai estar 100% preparado. Eu não estou 100% preparado. Eu trabalho há 6 anos, embora seja um curto espaço de tempo comparado a tantos outros profissionais que já atuam nessa área há muitos anos, e que eu agradeço muito a audiência deles, porque são pessoas que estão buscando mais conhecimento, porque elas não se sentem totalmente preparadas pela quantidade de tempo que elas possuem dentro de um salão, mas sim elas buscam inovar diariamente e constantemente, e isso é extremamente importante. Dúvidas é comum você ter. Eu vou te dar uma dica. Uma cliente foi lá no salão e cortou o cabelo. Cortou o cabelo, sobrou um pedacinho assim, ó, de cabelo natural, pequenininho. O que tu faz? Separa em várias mechinhas, tá? Amarra o cabelinho ali, separa em várias mechinhas e no seu tempo livre vai lá e descolore para saber quanto vai abrir aquele cabelo. Eu quero agradecer muito a audiência de todos os profissionais que sempre buscam inovar, estão sempre buscando mais conhecimento, porque sim, a gente sempre tem que se atualizar e cada vez mais a gente aprende mais com isso, certo? A gente tem que trazer a novidade para o nosso cliente, a gente tem que mostrar que tem mais conhecimento e a gente só vai adquirir isso buscando, indo atrás. Vamos lá então, para finalizar o nosso vídeo de hoje, para não ficar muito extenso.
Vou recapitular todos os nossos fundos de clareamento. Tomem nota, anotem se preciso, certo? Para que você não esqueça. O 5.0 é um vermelho alaranjado. Ele tem vermelho, mas já possui alaranjado na composição. O 6.0, ele é um alaranjado. Ele tem muito alaranjado, ele não tem mais vermelho, ele não tem amarelo, ele é só alaranjado, aquele laranja intenso. O 7.0, ele é um amarelo com resquícios de laranja ainda. Quando a gente limpa no papel e vê, ainda tem um pouquinho de laranja, mas já lembra um amarelo. Ele é o quê? Um 7. Um 8, ele é aquele amarelo ovo predominante. Ele não tem mais nada de laranja e também ele não é aquele amarelo claríssimo. Ele é só amarelo. O 9, ele já lembra um manteiga, aquele amarelo um pouquinho mais claro, que não tem laranja, que não é amarelo intenso, que já lembra mais um perolado do que um ovo, do que um quindinzinho, do que aquela intensidade do amarelo. E o 10 é aquele cabelo que praticamente fica transparente no papel, que ele já está branco, já está bem claríssimo, certo? Para que vocês consigam entender esses fundos de clareamento, pegue uma mechinha cortada de um cabelo da sua cliente que cortou o cabelo, separe as mechinhas e vá abrindo os fundos de clareamento para que aos poucos você vai ter mais conhecimento e entendimento de cada fundo de clareamento e aos poucos você vai perder a insegurança. Em caso de dúvidas, corre para o meu feed, corre para o meu YouTube, porque esse vídeo vai estar liberado para você. Então, obrigada por participar do nosso primeiro episódio do Descomplicando os Fundos de Clareamento. Um beijão e até a próxima!